Presidente, nobres vereadores, eu acho que tem vereador que tem vocação para ser herói, né? Porque está defendendo o impossível, né? Então, eu quero começar dizendo que a cidade tem vivido um caos, apagão, falta d'água generalizada e o agravamento das enchentes. É verdade que não temos enchente agora, tem lugares que tem enchente há 20 anos, 30 anos, né? Só que com a falta de limpeza e manutenção nas galerias, agravou-se as enchentes onde não tinha. Eu moro lá na Valentim Magalhães desde 88 e agora que tem enchente lá. Não tinha enchente. Por quê? Não se limpou uma galeria. O caso do Bruno Daniel, e bem disse o vereador Jurandir Galo, é só um exemplo. Quem prometeu fazer uma reforma, construir uma arena na cidade, foi o prefeito Aidan Ravin. Está no programa de governo, como está no programa de governo, queria zerar o déficit nas creches no primeiro ano, não é no mandato, não. No primeiro ano, está no papel aqui, nós guardamos. Porque programa de governo, publicidade é bom guardar. Porque no momento certo você vai cobrar aquilo que a pessoa prometeu, né? Então, o caso do Bruno Daniel é só um exemplo. Na época do primeiro ano aqui, nós já tivemos esse debate em 2009. E na época eu falei, olha, o PT teve uma prioridade, foi construir o Hospital da Mulher, foi reformar o Dela Antônia, foi fazer o Parque Central. Então você escolhe prioridades, foi fazer os CESAs, os Centros Profissionalizantes, implantar o Centro Público de Emprego. Essa foi a nossa prioridade no governo do prefeito João Valmileno, em 4 anos. Não estou pegando 12 anos para comparar, não, em 4 anos. Deixou as 1.500 casas, apartamentos que se diz que... A frase é correta, tem uma sutileza. Foi entregues, não foi construídas. Porque ali tem 600 casas do Conjunto Betânia, que nem o terreno a prefeitura deu. Que é uma parceria com a Servicop e com a Associação de Cabos e Soldados. O Jardim das Maravilhas, 250 apartamentos, foram entregues em fevereiro de 2009. Tudo bem, doutor. Só para dar um exemplo. E o restante no Jardim Alzira Franco, que é uma obra do PAC. Então, no caso habitação, zero. Nós temos vivido centenas de obras paradas na cidade, sem explicação. Vou dar um exemplo. Não é só o Bruno Daniel que está um caos. A Rangel Pestana, Marginal Taioca e urbanização do núcleo da comunidade do Cristiane. Aquela é uma obra viária importantíssima para a cidade. Articula a ligação com a Lauro Gomes, desafogaria o trânsito. Não fez uma obra viária para resolver nada. O Marinho está fazendo lá, terminando a Lions, vai causar um caos aqui no viaduto de Santa Terezinha. Porque todo o trânsito vai vir rápido para cá. Agora, o plano de mobilidade, que estava aqui na Câmara para ser votado, quando o prefeito Aidan Ravin ganhou, pediu para retirar e não trouxe nada no lugar, não colocou nada no lugar, não fez um debate da mobilidade. Então, a prioridade, no caso do Bruno Daniel, quem deu não foi o PT, foi o próprio Aidan Ravin. Quem jogou casca de banana para pisar foi ele. Ele falou que ia fazer uma reforma, uma arena. Ele falou que era grande reforma. E agora está um retrato. Essa é a reforma dele. E ele vai ser cobrado disso sim. Por quê? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E é o caso do prefeito Aidan Ravin, que simplesmente demoliu o estádio sem ter projeto. Por que não se fez uma audiência pública aqui nessa casa? Por que não chamou a sociedade civil para debater um assunto de relevância como o estádio? Poderia ter sido debatido. Ah, mas o Esporte Clube Santo André é uma entidade privada. Tudo bem. Nos Estados Unidos, uma cidade grande, para ser digna desse nome, ela tem que ter pelo menos 3 coisas. Ou um time de basquete na Liga Nacional, ou de beisebol, ou de futebol americano, ou os 3. Chicago, Nova York, tem normalmente os 3. Daí é uma cidade grande. Santo André, para promover a cidade, é importante ter um time. Importante. Quando a gente vê lá o Linense, agora no Campeonato Paulista, você vê lá o Mojimirim, está divulgando. O Vôlei do Futuro divulga ou não Araçatuba?
como o nosso voleibol aqui, divulga ou não a nossa cidade, que está a duras penas. Então, eu acho que nós temos que fazer um debate mais de longo prazo. Tinha uma empresa contratada, cujo contrato venceu em outubro do ano passado, que fazia a manutenção da iluminação pública. O orçamento da manutenção pública são 23 milhões por ano, que é paga todo mês na nossa continha aquela taxa de iluminação pública CIP. O governo não conseguiu fazer nenhuma licitação, está sob júdice, está enrolado. E o que nós estamos vendo é apagão. Ó, Cesário Bastos aqui está apagada desde dezembro, aquele final da Dom Pedro II, depois do 2000, ali perto do Campestre, Toninho, 2.800 para frente, está um mês sem uma luz. Em torno de escola, tudo apagado. O Parque Santo Daniel é uma penumbra. Daí aumentou o número de assaltos, violência contra a mulher, por conta de uma licitação mal resolvida, que é a atribuição do prefeito desde outubro do ano passado. Então, nós estamos vendo, e quem gosta de fazer licitação rápida é o atual governo, que contratou $500 milhão de ONGs sem licitação. Eu tenho a relatório dele, R$500 milhão, sem licitação alguma. É o Instituto Nova da Vida, e por aí vai. R$500 bilhão só em terceirizadas, todas sem licitação. Dava para fazer um belo estádio, Bruno José Daniel. Muito obrigado.